De repente ele morreu, foi embora. Eu peguei o óleo de unção nas minhas mãos e eu ungi a testa, a boca e o coração dele. Então, queridos, eu quero contar o testemunho da morte e da ressurreição do meu esposo. Tinha viajado, quando cheguei, meu esposo estava bem e, de repente, eu deitei porque eu estava cansado. Me acordou mais ou menos 2h15 da manhã, dizendo que estava passando mal e que estava indo embora. Eu falei, não, ir embora você não pode, porque nós temos 4 filhos. Você tem que cuidar dos filhos. E eu não entendi nada. Na hora que minha mãe acordou a gente, assustada, falando que o nosso pai ia se despedir da gente, aí fomos correndo pro quarto, com sono, sem entender nada. Quando nós chegamos lá, o meu pai chegou meio desfigurado, falando com dificuldade pra gente tomar conta da nossa mãe. Eu lembro que minha mãe nos chamou de madrugada, me acordou, e ela falou assim, vem que seu pai não está bem, seu pai está morrendo e ele quer falar, né, algumas palavras para vocês. Minha mãe chegou no quarto acordando a gente, falando, o papai quer se despedir de vocês. E a gente não entendeu nada, eu muito novo, fui pro quarto. Quando cheguei no quarto, meu pai deitado na cama, falando bem sonolento, com a voz fraca, bem baixinha. Falou, vamos despedir, porque eu estou indo embora. Aí eles começaram a chorar, claro, tem que chorar, vai despedir como? Toma conta da mãe de vocês que eu tô indo. Eu fico até arrepiado de lembrar. E eu não entendia nada, porque tava todo mundo chorando e minha mãe lá. Ah, você vai voltar, você vai voltar. Senhor, mas você me disse que quando nós adorássemos, tu daria vitória para cada um de nós. E eu comecei então a andar no quarto para lá e para cá, declarando palavras de amor para Jesus, de quem Ele é. E naquele momento que eu estava falando, adorando o Senhor, eu escutei uma voz que veio e falou para mim, tá? Vai, unge a testa, a boca e o coração. Eu peguei o óleo de unção nas minhas mãos e eu ungi a testa, a boca e o coração dele. E eu só observando e eu vi minha mãe ungindo os lábios do meu pai, dando a vida de Jesus para a vida dele, e ela fazia esse movimento, vida de Jesus, e ela contava com os dedos assim, vida de Jesus, e ia contando, vida de Jesus, vida de Jesus. Naquele momento, aquela mesma voz falou comigo, agora invoca por 7 vezes, que a vida de Jesus entre na vida dele, por 7 vezes. E eu fiquei pensando, mas como eu vou fazer 7 vezes? Eu não tenho um lápis, não tenho nada aqui, e não dá tempo. E ele ali, indo embora. De repente, ele morreu, foi embora. Botava a mão, não sentia mais, sabe? Os meninos começaram a chorar. Eu fui fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus me disse para mim. Então eu, com uma das mãos, eu resolvi colocar as mãos sobre o peito dele e com a outra mão eu contava, porque eu não queria perder, eu não queria falar 6, eu queria falar 8, eu queria falar 7 vezes. Ele é aquele que me conduz, me trazendo de volta, eu não querendo vir. Eu dizia para ela, para poder parar de falar, que eu não queria voltar. E quando ela mencionava a palavra, o que está escrito na Bíblia, que é a instrução divina para nós, então eu voltava. Impunha as mãos e falava, vida de Jesus, entra na vida do Hélito, uma vez. Vida de Jesus, entra na vida do Hélito. Vida de Jesus, entra na vida do Hélito. E falei por 7 vezes. Eu não sabia, queridos, o que ia acontecer, porque Deus não fala tudo para nós no mesmo tempo. Mas quando foi na 7ª vez, eu falei, vida de Jesus, entra na vida do Hélito. E coloquei as mãos no coração dele, ele abriu o olho, levantou. Vida de Jesus até chegar à 7ª vez. E quando chegou a 7ª vez, eu lembro dele fazendo assim, e sentando na cama, e começando e apontando e brigando com todo mundo. Que ele não queria ter voltado, que não era para ter orado, que ele queria ter ido. De repente ele deu uma respirada, um suspiro profundo, e falava assim, eu não acredito, olha o que vocês fizeram. Estava tão bom lá, eu não acredito. Eu não queria voltar. Ele botava o dedo assim, eu não queria voltar. Sabe, você é culpado de eu ter voltado, você é culpado. Até que
eu voltei. E quando eu voltei, fiquei muito bravo com ela. Eu disse que não queria voltar. Eu falei, não acredito, a gente chorando aqui, triste a beça. e ele volta bravo. Tinha hora que meu pai voltava, falava alguma coisa e ia embora de novo. E a gente não entendeu nada. E minha mãe lá, ele vai voltar, tem muitos planos ainda para ele aqui, em nome de Jesus e pai e tal. E chegou uma hora, depois de muito tempo, ele voltou. Aí todo mundo se abraçou, ficou feliz. O único que não estava feliz era meu pai. Ele estava bravo com minha mãe, porque ele não queria voltar. Eu falei, levanta e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu abri a janela, e ali na janela nós nos abraçamos todos, 4 filhos, mas nós éramos em 6. E foi bênção, porque eu via o vento passar, os passarinhos, um bando de passarinho cantar. Isso foi agora, 5 horas da manhã. E tudo isso que aconteceu foi bênção, porque eu conheci um Deus que eu não conhecia antes. Amém?